Gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias para Josué, capítulo 5. Josué, capítulo 5. Quero ler verso 1 ao verso 12. E os irmãos podem seguir aí na sua Bíblia, acompanhando a leitura, então, por favor. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desse lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passássemos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneiras e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão por que Josué circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometera dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs aos seus filhos, e estes Josué circuncidou porque estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram neste mesmo dia. No dia imediato depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas, naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Deus bendito e Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor conceda graça a cada um de nós aqui, de recebermos o alimento do Teu Divino Espírito Santo. Que a igreja seja edificada e ensinada por meio da Tua palavra, que é santa e verdadeira. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, os filhos de Israel estavam caminhando para a terra prometida. Quanto tempo, né? 40 anos já se passaram nessa caminhada, nessa jornada. Tempo que não tem fim, 40 anos. A jornada estava terminando. Acabando, está chegando o fim. Talvez pudesse ser assim, está chegando o fim das dificuldades, dessa travessia desse deserto difícil, está chegando o fim dessas dificuldades todas que nós enfrentamos e dessas batalhas. Então, sim, em certo sentido, sim. Mas é interessante que, no capítulo 3, ele fala que depois dessa peregrinação toda, eles atravessam o Jordão, e digamos que esse era o último empecilho.
seria aquilo que marcava aqui, daqui para frente, agora é só glória, é a terra que Deus prometeu. Agora é o cumprimento de uma promessa de tantos e tantos anos. É o cumprimento daquilo que nós aguardamos, que nós esperamos, que colocamos nossa confiança, que colocamos nossa esperança. É aqui os nossos sonhos. Tudo maravilha. Podia ser. Até porque poderíamos lembrar de como Deus agiu durante esses 40 anos. Eu gosto muito, muito, muito da história de Israel e de lembrar aquele povo. Tem lições fantásticas para as nossas vidas. O agir de Deus, a mão de Deus, a forma como Deus agiu naquele povo, desde a sua retirada lá do Egito, que eu vejo assim, usando aquelas praga nada, usando poder, mão forte, mão poderosa, demonstrações claras de um Deus que domina sobre tudo, que tem o controle de tudo, um Deus que é soberano, um Deus que é todo poderoso, aquelas demonstrações incríveis. E não parando por aí, podíamos pensar, até no meio da dificuldade lá no deserto, não tem comida, não tem problema não, Deus manda maná. Ah, mas o problema é água, e daí? Para Deus isso não é problema, fala a rocha, a água vem. E a forma como Deus estava tão presente ali, em cada ponto, em cada dificuldade, proteção contra os inimigos, sombra durante o dia, né? Luz durante a noite através do Shekinah de Deus, roupas que não se gastaram durante 40 anos, quando Moisés disse lá em Deuteronômio, fazendo um resumo daqueles anos todos. Como é incrível ver Deus agindo no meio do seu povo. Parece que nós, hoje, esquecemos isso. Ou não associamos que nós também somos o povo escolhido de Deus. E que Deus age no meio da igreja, no meio do seu povo, com a mesma mão que Ele agiu com o seu povo escolhido, no caso lá no Antigo Testamento, conforme Israel. Às vezes parece que a igreja moderna, ela esquece de olhar para trás e ver como Deus tem agido. As lições das Escrituras, tudo que está escrito nas Escrituras, nós chegamos lá em Hebreus, aí nós encontramos, eis que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. E para quê? Exatamente para exercitar a minha fé, para elevar a minha confiança no Senhor e tudo mais. Mas, irmãos, Deus queria cumprir a promessa que Ele tinha feito. Como eu disse, estava a expectativa, está chegando, é aqui, é um passo. Mas aí, se você percebe no texto, voltando aqui um pouquinho, Deus fala com os filhos de Israel: talvez vocês não estejam preparados. Olha como é interessante. Diz assim, no versículo 3. No versículo 3 diz: então Josué fez para si facas para poder circuncidar o povo. Por que isso? Porque Deus disse: vocês têm esquecido durante esses 40 anos, apesar da minha manifestação no meio de vocês, apesar da minha presença constante na vida de vocês, apesar de não ter faltado bênçãos na vida de vocês, vocês esqueceram uma coisa fundamental. O quê? E ele fala: Josué, faz facas de pederneiras para circuncidar esse povo. Lembra que a circuncisão fazia parte de uma aliança de Deus com Abrão? E esse era o sinal visível, era aquilo que identificava aquele povo
como povo escolhido de Deus. Esse povo tem uma aliança com Deus, e isso era o quê? Isso era demonstrado pela circuncisão. Aquele povo, ao ser circuncidado, dizia assim: esse povo pertence a Deus. O que caracterizava a nação judaica das demais nações, o que destacava, era essa aliança que eles tinham com Deus, e essa aliança era marcada pela circuncisão. E agora nós encontramos que durante 40 anos, aquele povo deixou de praticar isso. Parece mentira. Parece que não dá para colocar na cabeça, para entender. Aquele povo não podia esquecer um detalhe como esse. Não era um detalhe pequeno, não era uma coisa simples. Era a identificação dele como o povo de Deus. Era a identificação deles com a aliança de Deus. Não era algo tão simples. Não era algo pequeno. Você tem uma aliança com Deus e você não pode esquecer. Sabe, irmãos, eu não critico esse povo, porque nós somos iguais. O que nos caracteriza como povo de Deus, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, é uma aliança que temos com o Senhor. Mas quantas vezes esquecemos isso? Quantas vezes estamos aí esquecendo dos nossos compromissos com Deus, da nossa responsabilidade com Deus, de que somos um povo diferente, de que temos em nós a marca do Senhor Jesus, e isso nos torna diferente de qualquer outro povo da face da terra. Isso nós podemos fazer com orgulho, com alegria. A gente diz assim: mas você é meio diferente. Graças a Deus, sou sim. Outra vez eu estava questionando com um rapaz, e ele disse assim: você quer ser melhor do que os outros? Eu disse: eu sou. Você não pode se julgar melhor do que os outros. Eu posso. Eu tenho Cristo na minha vida, o Espírito Santo de Deus habita aqui dentro. Sou salvo pela graça de Deus. Tenho que ser diferente, sim. Essa aliança que eu tenho com Cristo me faz uma pessoa diferente. E se não fizer, tem alguma coisa errada. Deus para os filhos de Israel e diz assim: vocês vão assumir a terra que eu vou dar para vocês, tudo bem. Todo o sonho, todas as expectativas, todas as esperanças estavam nisso aqui, está aí, está nos seus olhos. Mas vocês precisam tomar algumas decisões antes dessa conquista. Vocês precisam voltar a lembrar que não é oba-oba. Aliança exige compromisso dos dois lados. Eu sei, tem alianças incondicionais, e graças a Deus por isso. E a salvação é uma delas, senão eu estava frito. Mas não estou me referindo a isso. Estou me referindo para aquilo que identifica a você como um povo de Deus. Aquilo que identifica como igreja, tá certo? Nós precisamos, irmãos, entender que a nossa aliança com Deus exige consagração. Era isso que estava faltando nesse povo. Interessante que o texto diz que todos que saíram lá do Egito, eles foram circuncidados. E foram circuncidados quando? Quando tiveram que sair. E era assim que Deus esperava que eles vão entrar na terra prometida. Mas o tempo vai passando, aí vai se acomodando as coisas, vai deixando para lá, ou às vezes não tem tanta importância, ou talvez as outras atividades do dia a dia.
vai fazendo com que aquele povo deixe de lado a sua responsabilidade com Deus. E nós temos sido diferentes. Corre-corre do nosso dia a dia, compromissos com trabalho, é faculdade, estudo, é família, é problemas, sei lá. Não podemos deixar que as coisas, as preocupações, as atividades nos roubem a responsabilidade que temos diante de Deus como filhos dele. Colossenses capítulo 3, verso 1 ao verso 8, nos encoraja a buscar as coisas do alto e abandonar as que são daqui da terra. Mas quantas e quantas vezes estamos deixando as coisas de Deus de segundo plano, estamos deixando as coisas de Deus para quando tem tempo, estamos deixando as coisas de Deus para quando dar, porque eu estou muito cheio, porque eu estou muito ocupado, porque eu estou muito corre-corre, porque eu estou com muito isso e muito aquilo. Quem é o crente que não sabe buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Quem é que não sabe decorado? Mas quantas vezes esse versículo tem sido esquecido na prática? Buscar a Deus quando pode e vai à igreja quando dá. Não posso fazer evangelismo porque eu não tenho tempo, eu não participo de uma escala de professores de crianças na minha igreja porque eu estou muito cheio agora, eu não posso participar de ministério tal porque não tenho tempo, porque eu não sei, E quantas e quantas coisas nós colocamos. Eu fico pensando, talvez aquelas pessoas, aqueles homens, tinham muitas razões para não ter circuncidado, sei lá. Não sei se foi relaxamento, ou se foi falta de compromisso. Eu não sei. Eu sei que, na verdade, durante quase 40 anos, aquele povo deixou de obedecer a Deus numa coisa tão básica, tão essencial, que identificava ele como filhos de Deus. Muitas vezes começamos a vida cristã com toda a empolgação, com toda a alegria, mas com o tempo vamos nos acomodando. Chegamos na igreja cheio de sonhos, cheio de ideias. Chegamos na igreja muitas vezes querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, ou querendo ajudar isso, mas o tempo vai nos acomodando. Até participamos algumas vezes e usamos a desculpa, não, já fiz muito, deixa que agora os outros façam. E o tempo vai passando. E o nosso compromisso com Deus vai ficando no esquecimento. Às vezes por uma vida relapsa, muitas vezes por falta de compromisso mesmo, ou muitas vezes o que falta é consagração. Eu gosto de uma palavra que é usada quando fala de consagração, que é a palavra corban. Ai, como eu gosto dessa palavra. Essa palavra corban significa separado para uso exclusivo de Deus. E aí imagina a alegria que nós podemos ter quando Deus olha para nós e diz, você é corban. Ou seja, você é separado exclusivamente para mim, você é meu. Não tem alegria maior na vida. Né? Quando eu falo assim, eu dá vontade de pular, dá vontade de... Não se preocupe, a porta está aberta, mas eu não vou cantar, mas dá vontade de cantar, dá vontade de... Eu sou de Deus. Isso não é chavão, não. Eu sou de Deus, exclusivo. Ou seja, Deus nos chama, como igreja,
para ser um povo de propriedade exclusiva dele, e não pertence mais a ninguém. E nós somos os únicos na face da terra que podemos ter esse título. Eu e você, em Cristo, somos os únicos que podemos ter esse título. Se alegra com isso, exalta com isso, glorifica a Deus com isso. Toma atitudes na sua vida condizentes com isso. Se você crê assim, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 17, vai até o capítulo 7, mais ou menos, um pouco no começo do capítulo 7, nós somos desafiados a viver separados, tá certo? De tudo que é impuro, de tudo que desagrada a Deus. Nós somos desafiados a romper com todas os paradigmas desse mundo que jaz no maligno. Nós somos desafiados a viver uma vida que até choque esse mundo, e que choque mesmo, porque esse mundo não conhece o Deus que eu tenho dentro de mim. Em Colossenses, mais uma vez citando Paulo, ele diz que, aliás, perdoe-me, em Coríntios, ele diz assim: todas as coisas são lícitas. Ou seja, tudo bem, tudo ok. Mas aquilo que não me convém, aquilo que não agrada ao meu Deus, isso eu não quero. Eu estou falando assim porque, aparentemente, voltando para a questão da nação de Israel, era uma coisa simples. Como é simples, muitas vezes, para nós, estarmos tomando partidos ou politicagem com coisas aqui desse mundo, ou nos envolvendo, nos embriagando com coisas daqui, que muitas vezes até parecem pequenas, parece simples, parece isso, parece aquilo, mas que nos desviam do nosso verdadeiro propósito, que é olhar as coisas do alto, é de lembrar quem nós somos e por que estamos aqui. Quase 40 anos, e aquele povo desobedecendo uma ordem de Deus, mas era a ordem que identificava eles como o povo de Deus. Quando você se associa com o mundo, ou com qualquer forma de pecado ou de prazer que está nesse mundo, a primeira identificação que você perde é a identificação com Cristo. Porque o próprio Cristo disse: eu não sou desse mundo, eu não tenho nada a ver com ele. Então, quando você se associa, você está perdendo a sua identificação. Talvez por coisas até simples. Mas não esqueça que se tem uma coisa que Deus não abre mão, é daquilo que é dele. Lembre-se dos votos feitos. Quantos votos, quantas promessas em oração temos feito com o Senhor? Quantas vezes buscamos o Senhor em lágrimas e dizemos: Senhor, restaura isso. Senhor, se o Senhor fizer isso. Senhor, eu sei que eu tenho errado, mas eu quero. E depois esquece. Às vezes, quantas palavras dirigidas a Deus, às vezes no começo do ano, fazendo 1001 projetos, ou criando pensamentos bons e tudo, e quando chega no meio do ano desiste, né? Parece aquelas leituras bíblicas programadas, né? Tem aquela leitura bíblica programada, né, para a leitura do ano todo, né? Você começa com Gênesis com toda a empolgação, até porque a leitura é boa de Gênesis, vai aí, muito bem, chegou.
Êxodo, vai, ainda vai. Aí Levítico, vixe, é muito esquisito. Aí chega Números, esse aí não dá, aí já vai. E Deuteronômio, que tem que repetir tudo aquilo que foi. Aí chegou em março, às vezes a gente até já esqueceu o que estava lendo. A vida cristã não é para ser programada nesse sentido, não é uma questão robótica, não é uma coisa automática. Mas não esqueça que ela é feita através de compromissos, de votos, que muitas vezes não é fácil. A circuncisão tinha que causar uma cirurgia, tem que arrancar um pedaço. Muitas vezes nós precisamos passar por essas questões cirúrgicas nas nossas vidas, porque muitas vezes até certos pecados já entrelaçaram tanto no nosso coração, no nosso desejo, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, que tem que passar por um tratamento mais cirúrgico, mais sério. E aí onde você precisa buscar Deus para fazer isso na sua vida. Eu preciso buscar Deus para fazer isso na minha vida. Deus ainda restaura. Eu gosto de 1 João 1:9. Que se confessarmos os nossos pecados, nós temos um Deus fiel e justo, que o quê? Que nos purifica de todo pecado. Um Deus que pode olhar para aquela nação Israel, depois de 40 anos desobedecendo, e simplesmente diz assim, deixa para lá, vamos começar daqui para frente. É bom que com Deus sempre podemos começar de novo. Quantas vezes tem que chorar e dizer, Senhor, está aqui, estou em pedaços. Senhor, não estou mais... E Deus diz, vamos lá, estou aqui para te levantar, estou aqui para perdoar, e estou aqui para dizer, vamos começar de novo. Eu creio num Deus que restaura. No versículo 8, diz assim, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Sabe o que significa isso? Para os irmãos terem uma ideia, eles estavam num local no meio dos seus inimigos. No centro dos seus inimigos. Quando eles fazem toda a peregrinação da terra, eles ficam hospedados, ou não é hospedado a palavra, mas ficam lá acampados, pronto, essa é a palavra, chegou. Eles ficam acampados aqui além do Jordão, e eles passam bastante tempo ali. Mas lá é exatamente o povo das terras que eles vão tomar. Agora eles atravessam o Jordão, eles dão mais um passo. Eles estão para dentro de Canaã, uma terra que eles têm que conquistar com lutas, com guerras. Então eles estão no centro dos seus inimigos. Estão acampados ali, no meio. E Deus disse, tem que circuncidar. Sim, o que tem a ver, Oscar? É simples, deixa eu me explicar uma coisa. Assim como eu disse, a circuncisão era feita como tipo uma forma cirúrgica, e isso trazia muita dor e deixava o povo muito vulnerável. Todos os homens tinham passado por isso, ou seja, Israel estava sem um soldado do seu exército que não estivesse doente. Israel não estava com um soldado seu que não estivesse vulnerável. Isso era tão sério que até tinha acontecido um episódio interessante, antes, acho que Números, não lembro agora, mas contou um episódio, aliás, gente, contou um episódio bem interessante, de que os irmãos usaram essa estratégia para fazer uma cidade toda circuncidar, e quando isso tinha acontecido,
Eles ficaram esperando. No terceiro dia, quando as dores eram mais fortes, quando eles não conseguiam fazer nada, nem sequer se levantarem ou tudo mais, eles entraram na cidade e mataram todo mundo. Veja a vulnerabilidade do povo de Deus aqui. Deus disse, tem que se reconciliar. Mas nós estamos no meio dos nossos inimigos, nós não podemos. Faz. E Israel, em um ato de fé, de obediência, eles fazem. Ao circuncidar, eles estão colocando suas famílias, suas vidas, todos os seus sonhos, tudo que fizeram até aqui, nas mãos do Senhor. Diz assim, é o Senhor e não somos nós. E às vezes Deus nos leva a isso, sabe, irmãos? Deus às vezes nos leva a situações vulneráveis, situações que a gente olha para um lado e olha para o outro e diz assim, se acontecer eu não sei mais o que fazer, ou eu não tenho mais o que fazer, aí eu não posso mais fazer nada. Aí eu lembro do cântico, né, que diz assim, e daí? É meu, somente meu, todo o trabalho, o seu trabalho é só descansar em mim. Nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que se importa conosco. E se Ele está nos colocando em certas situações de dificuldades, de problemas, ou de, sei lá, se Ele está colocando, relaxa. Relaxa, descansa. Às vezes Ele apenas quer provar nossa fé. E Ele nunca vai nos desamparar, nunca vai deixar-nos sozinhos. Lembra o caso, da dificuldade maior, quando a chuva começa, aí Deus tem colocado Noé e sua família dentro de uma arca, onde eles podem descansar, mesmo diante de tanta tempestade e de tanta coisa. Eu gosto de lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Como eu gosto daquela história. Aqueles homens podiam ter dado um péssimo testemunho ali de Deus, não tinha ninguém para olhar. Olha, mas vocês vão agora adorar nossos ídolos. Não. Nós só curvamos diante de Deus de Israel, nosso Deus. Não, porque vocês não entenderam. Olha, eu vou fazer o seguinte, o rei diz para eles, eu vou dar uma outra chance. É que vocês não entenderam, mas eu sou bonzinho, tá certo? Eu vou te dar uma outra chance. Eu vou mandar tocar as buzinas, tocar lá, toca tudo lá. E quando começar a tocar, aí você se ajoelha, eu esqueço o passado, está tudo tranquilo. Olha aqui, seu rei. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso respondendo à pergunta do rei, porque o rei disse assim, e eu quero ver, se vocês não fizerem, quero ver quem é o Deus que vai livrar você da minha mão. Disse, seu rei, deixa-me te dizer uma coisa. Se o meu Deus quiser me livrar desse fogo aí, o problema é, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, perceba que o problema não está se Deus pode ou se Deus não pode. O problema está é a vontade de Deus. Pode ser que Ele não livre, mas primeiro, não é falta de fé, não é falta de confiança minha nele, e não é que esse Deus não possa fazer. Possa ser que dentro do plano soberano dele, ele pense outra coisa, mas se ele quiser, isso aí é nada. E se ele não quiser, tudo bem, a gente morre queimado. Né? Qual o problema? Esse é assim, mas eu sei que quem controla todas as coisas, nas situações favoráveis ou nas mais difíceis da vida, nada foge do controle da mão do meu Deus. E aí manda jogá-los na fornalha, e aqueles homens ficam passeando no meio das brasas, na companhia do próprio Deus. Às vezes Deus coloca-nos em situações assim,
para que nós possamos abrir os olhos e ver a presença dele bem pertinho de nós. Como no caso aqui, a situação era difícil, e foi Deus que colocou. Deus disse: vocês vão circuncidar, e está aí no meio dos inimigos, vocês vão ficar impotentes, vocês vão ficar vulneráveis, vocês não podem fazer nada. Está certo, Senhor, a gente confia que o Senhor vai agir caso precise. Seja qual for a situação que Deus possa colocar na sua vida, um problema familiar, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema lá no seu trabalho, ou sei lá. Não há situações difíceis para o meu Deus, para o meu Pai. E eu acredito nisso. Deus preserva os que são dele. Lembra lá na primeira Páscoa, Deus manda matar um cordeiro e manda que o sangue fosse aspergido nas portas. E quantas pessoas fizeram aquilo com confiança, acreditando, porque o anjo da morte vai passar, mas aqueles que estão protegidos pelo Senhor, não vai ter problema nenhum. Confiança em Deus. É assim que você confia em Deus? Essa questão de confiança em Deus é bem interessante. Eu digo que nós temos que aprender a acreditar nas promessas de Deus, mas mais do que acreditar, é tomar posse dela. Dizer assim: isso aqui Deus disse, esqueço, relaxa. Tomar posse das promessas de Deus significa o seguinte: relaxa, descansa, esquece, é com Deus, não é seu, não é promessa, não foi Ele, então não depende de você, esqueça. E como é gostoso fazer assim. Lembro que citar o caso de Abrão. Deus prometeu a Abrão uma terra prometida, no caso estamos falando aqui, e Abrão acreditou. Abraão deixou seus parentes, deixou sua terra, saiu peregrinando, porque ele acreditava. Quando chega lá em Hebreus, o autor diz, porque ele confiava em uma terra. É incrível, é muito gostoso ver essa questão da fé, da confiança. Agora quer ver uma coisa bem interessante? Deus disse para esse mesmo Abraão: Abraão, você terá um filho, e a sua descendência vai ser grande e tudo. E o tempo passou. E Abraão o quê? Parece que esqueceu. Faltou a confiança. Aí disse: eu acho que Deus queria dizer que eu podia adotar o filho de Eliezer, meu servo. E aí vai ser meu filho, então pronto, está resolvido. Deus chega para ele: não, Abraão, não é assim, você não precisa se preocupar. É promessa minha, não é você que tem que fazer, sou eu. Não se mete, Abraão, senão atrapalha. Né? Ah, sim, Senhor, está certo, tem razão, está ok. E o tempo passou. Aí depois vem outra ideia. É porque o filho de Eliezer, que não era meu filho, mas filho da Agar, então é meu filho. Então vamos lá. E aí tem um filho com a serva de Sarai, a serva Agar. Deus volta: Abraão, não é assim, Abraão. Aprende, espera, promessa é minha. Entende agora o que eu digo que é se apropriar de uma promessa? Você descansa, como Abraão fez com na terra prometida? Você entende o que é não se apropriar de uma promessa e querer ficar resolvendo antes de Deus? Não importa a situação que você se encontra, que você dê, confia em Deus. Se Ele colocou, é Ele que vai resolver esse problema. Quero praticamente terminar por aqui, mas eu queria pular mais um pouquinho. No versículo 9, diz assim: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito,
pelo que o nome daquele lugar passou a se chamar Gilgal. Sabe, aquele povo passou tanto tempo lá no Egito, sofrendo, todas as coisas difíceis e terríveis, clamando ao Senhor por uma libertação. Mas aquele povo, durante aquele período, aprendeu tanta coisa ruim também, lá no Egito. Tanta coisa ruim eles aprenderam. A idolatria, a questão de tantas sortes de pecados e tudo, aquele povo aprendeu, e aquele povo trouxe no coração deles aquelas coisas que poderia ter ficado lá no Egito. Prova disso é que quando Moisés sobe no Sinai para receber do Senhor as tábuas da lei, quanto tempo Moisés passou lá mesmo? Alguém lembra? 40 dias. Foi o suficiente para aquele povo dizer assim, que Deus tirou do Egito? Deus tirou? Não, quem tirou foi esse bezerro aqui, não tem nada a ver com Deus. Só precisou 40 dias para esquecer tudo que Deus tinha feito. E o coração voltasse para os deuses egípcios. Eles trouxeram no coração carregado de coisas más do Egito. Quantas reclamações, quantas vezes eles se rebelavam contra Deus e contra Moisés. Quantas e quantas vezes nessa peregrinação. O povo trouxe muita coisa ruim carregado no coração do passado. Coisas que marcaram e que ficaram na vida deles que eles não se libertavam. E essa luta passou tanto tempo. Inclusive, passaram 40 anos rodando no deserto por causa da dureza do coração deles e por causa da rebeldia dele e da incredulidade deles. E Deus disse, então vocês não vão mais entrar na terra prometida, quem vai entrar é a geração nova. E passaram todo esse tempo até todos aqueles que saíram do Egito morrer. Eles trouxeram um coração muito cheio, muito carregado, marcado pelo passado, marcado pela história deles de antes. Deus está dizendo no versículo 9, hoje, eu joguei fora, né? Eu removi de vocês, eu tirei de vocês todo o opróbrio, toda a vergonha, toda a dureza. Eu estou tirando do coração de vocês todas as coisas ruins, carregadas, duras, difíceis, que vocês fizeram do Egito. Quero tirar isso do coração de vocês hoje. Por isso que o nome daquele lugar passou a ser chamado Gilgal. Gilgal quer dizer rolar. Deus está dizendo, eu tiro e rola fora, aquilo joga fora, aquilo. Eu quero vocês, coração totalmente meu. Às vezes nossas vidas estão marcadas com tantas coisas do nosso passado. Muitas vezes até justificamos certos pecados ou certos erros quando dizemos assim, não, mas é porque eu sou assim mesmo. E esquecemos que Cristo nos transformou em uma nova criatura. Deixa Deus tirar mágoas, marcas pesadas do passado, às vezes até peso de pecados passados, pessoas que sofrem pelo passado porque eu fiz. Esqueça, em Cristo você é nova criatura. Ele está dizendo assim, olha, esqueçam o que aconteceu até aqui, esqueçam o Egito, esqueça tudo. Eu estou tirando do coração de vocês todo o opróbrio, todo o peso, toda carga ruim e pesada que vocês tiraram do Egito, eu estou tirando hoje, porque vocês vão entrar nessa terra como um povo meu, como um povo especial. Coisa fantástica, saber que Deus arranca todas as marcas que o pecado deixou na minha vida. Coisas duras e difíceis, coisas que fazem sofrer, que fazem chorar, coisas que Deus está não só perdoando, mas restaurando, trabalhando no coração dos seus filhos. Deixa essas coisas rolar do passado. O passado não pode condenar os filhos de Deus, nem pode levá-los ao sofrimento.
Parece que estava mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do coração daquele povo. Mas esse processo cirúrgico, Deus acaba de dizer, eu estou fazendo hoje. Claro que se tem pecado ainda hoje, precisa ser confessado, precisa ser perdoado. E Deus vai perdoar se você fizer isso, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Precisa ser confessado, precisa ser trabalhado, colocado diante de Deus, lógico, óbvio. Mas o que é passado é passado. E por isso posso dizer com toda a glória no coração, nenhuma condenação há para Oscar, porque está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para Oscar. Porque Deus fez esse milagre do versículo 9 também na minha vida. Eu removi, tirei todo o opróbrio do pecado, do diabo, da vergonha, da dor, do sofrimento. Eu tiro da sua vida. Do versículo 10 a 12, quando o povo passa por toda essa experiência, veja que alegria. Eles celebram a Páscoa, que era outra coisa que eles tinham feito na saída do Egito, quando eles estavam saindo para essa peregrinação. Fizeram outra vez no Sinai, quando tiveram que sair para Cades Barneia, e nunca mais tinham feito. Eles voltam agora a lembrar do Senhor. E aquilo que estava no esquecimento volta a ser a alegria daquele povo. Eles comemoram a Páscoa com grande alegria. Eles provaram o fruto daquela terra. É isso que Deus preparou para mim. Por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Somos esse povo. Somos a igreja do Senhor Jesus. Temos uma aliança com esse Deus. E que a nossa vida seja para a glória, louvor desse Deus. Que o Senhor nos abençoe. Bendito Deus e Pai, em nome de Jesus, nos faz andar como tua igreja. Nos faz andar como o teu povo. Tira de nós todo o opróbrio do pecado. E nos faz experimentar, por meio da tua graça, as vitórias que você tem preparado para a tua igreja santa. Em nome de Jesus. Amém.